Olá, doutores e doutoras do segundo período de Direito da FACIC. É um grande prazer estar de volta em companhia dos doutores e das doutoras. Nós estudamos juntos Teoria Geral do Crime. Foi o semestre passado, foi muito bom, muito proveitoso. E agora o professor acaba de assumir essas aulas de Teoria Geral da Pena, que vamos ministrar por meio de videoaulas. Vai estar disponível também para vocês o material na FACIC Interativa, também no AVA. E aí vocês podem acompanhar todas essas aulas, fazendo as atividades que são sempre muito elementares, são sempre 3 questões contextualizando o assunto que foi trabalhado nas videoaulas. Então, por favor, se inscreva aí no canal, já ative a notificação para que você seja informado assim que o professor postar uma nova aula. Essas aulas vão subir sempre aqui na data de quarta-feira, que é o dia da nossa aula. E para a semana, para as próximas semanas, assim que possível, vamos fazer também uma live no Instagram para tirar dúvidas, para aumentar um pouquinho essa proximidade que nós já temos, mas infelizmente nesse momento estamos separados, uma certa distância em razão do isolamento social que se faz necessário. Espero que vocês estejam cumprindo todas as normas de segurança, assim como o professor também está. Eu sei que está pesado, está puxado para todo mundo. Olha, gente, não está fácil. Nós, professores, estamos trabalhando 3, 4 vezes mais do que trabalhávamos antes, porque professor não é só chegar na frente do aluno e dar aula, né? Tem toda uma preparação e agora tem também a correção das atividades, toda a estruturação, a parte administrativa, montar videoaulas, o que não é fácil, ainda faço de maneira meio rudimentar. Então, se preparem, daqui a pouco pode passar um carro aqui na frente da minha casa, pode passar um trem. Então, vai vazar um outro áudio, por favor, me perdoem, que a única forma que eu tenho de fazer é assim, aqui no escritório que fica na frente da minha casa. Então, vamos lá, sem mais delongas? Nós estamos estudando então a teoria geral da pena. Semestre passado nós fazíamos uma pergunta: por que? Será que o crime aconteceu? Como que eu verifico se houve a prática de um crime? Então nós observávamos o conceito analítico de crime e verificávamos se lá ocorreu um fato típico, antijurídico e culpável. Aí então poderíamos concluir: houve um crime. Agora, nessa fase do estudo que nós estamos, a pergunta é outra. Agora nós perguntamos qual pena aplicar, porque nós já partimos do pressuposto que o crime aconteceu. Então, no semestre passado, nós trabalhávamos como defensores ou acusadores. Nesse semestre, nós vamos trabalhar como juízes. Então, vai ficar a nosso cargo, por meio de um regramento técnico, profissional, estabelecer a sentença a ser aplicada. Para isso, tem que ter muita técnica. Mas, por outro lado, sentença também vem de sentir, de sentimento do juiz. Então, para isso tudo, nós temos que estar bem atentos aos fatos, a toda a contextualização para poder aplicar a norma. E também atentos aos princípios, a toda a parte principiológica. Nós temos que saber o porquê aplicamos pena, em quais condições e qual a pena mais indicada a ser aplicada e a quantidade de tempo também. Porque, como um amigo me explicou uma vez, e eu nunca mais esqueci, a gente pode comparar o sistema prisional brasileiro, ou qualquer sistema prisional que não tenha pena de morte ou que não tenha prisão perpétua, como uma esfirraria. Então, naquelas padronizadas que vocês conhecem, não vou fazer propaganda de graça aqui do Habib's, né? Embora eu tenha essa cara de árabe, né? Mas vamos lá, por exemplo. E agora estou mais árabe ainda com essa barba, né? Já me falaram isso. Daqui a pouco eu vou dar videoaula de turbante aqui, aí vai lá direto para as Arábias. Mas beleza, vamos lá, vamos ao que interessa. É como se fosse uma esfirraria. Então você vai jogando a esfirra de um lado, né, de uma esteira, e a esteira vai passando por dentro de um forno. Então o que acontece? Quanto mais caloria. Como que eu tenho uma esfirra perfeita saindo do outro lado? Quando ela passa durante o tempo certo nessa esteira, recebendo a caloria adequada, a caloria correta do forno. Então, se a esfirra passar muito rápido ou passar muito devagar, embora a caloria esteja correta, ela não vai sair de acordo com o que deve, com o que se espera que saia o produto do outro lado da linha de produção. Então, o que acontece? Se ela também passar no tempo certo, mas receber uma caloria a mais, uma caloria a menos, ela também não sai de acordo com a qualidade desejada. Então, é assim o sistema prisional. O que é o ideal? O ideal é que o sujeito passe por ele,
num tempo correto e que recebam um tratamento penal correto, para eles saírem, então, do outro lado já pronto a retornar ao convívio em sociedade. E quem vai determinar essas diretrizes no primeiro momento? É a fixação da pena. Então é um critério técnico que o juiz faz. Então, olha que coisa interessante. Nós temos então que saber, logo de cara, a diferença entre as sanções penais. Nós vamos ter com sanção penal como sendo a maneira pela qual o Estado, que é detentor do direito de punir, que em latim dizemos jus puniendi, como que ele faz para aplicar a norma penal. Então, vejam, a sanção penal então é a resposta que o Estado dá a uma violação à norma. Nós temos, por exemplo, a pena ou a medida de segurança, que são gêneros da espécie de sanção penal. Pena é a consequência jurídica reservada àqueles que cometem crimes ou contravenções penais. Então, estes são chamados imputáveis, aqueles que podem responder. Existem aqueles que não podem, aí então não recebem pena, são chamados inimputáveis. Aí eles vão receber medidas de segurança. Também os chamados semi-imputáveis recebem. Quem que é o inimputável? É aquele que não tem plena capacidade de entendimento ou autodeterminação. Quem são os semi-imputáveis? Os semi-imputáveis são aqueles que possuem essa dupla capacidade, porém de maneira reduzida. Gente, tá passando uns carros aqui na frente, né? Então não se preocupem, tá? Desculpem o barulho que tá vazando aí. Vamos ver se a gente consegue prosseguir com a aula sem muitas interrupções. Vamos lá. Pois bem, dito isso, seguimos com a pena, o histórico da pena. A pena deriva do latim poena. Poena é castigo, suplício. Ela deve ser obrigatoriamente pré-fixada em lei, sem dúvida nenhuma, porque em razão do princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O juiz não tem a prerrogativa de fazê-lo da forma que quiser. Ele tem que seguir um regramento. Então, ela pode, quando privativa de liberdade, ela obrigatoriamente tem que ser combinada nas suas espécies, que são reclusão, detenção ou prisão simples. Mais adiante explicaremos detalhadamente como elas funcionam. E dentro das suas balizas. O que são as balizas? São os limites, pena mínima e pena máxima. Então, na legislação nós temos pena mínima e pena máxima. Por quê? Essa é uma garantia do réu. Olha que coisa interessante. Já imaginou se todos os crimes tivessem uma única previsão? Todos fossem previstos em uma única pena, por exemplo, o homicídio, 5 anos, 20 anos, 30 anos para todo homicídio. Mas pare e pense, será que todo homicídio acontece da mesma forma? Será que todo homicídio tem a mesma motivação? É isso que deve ser levado em consideração, porque nem sempre as coisas acontecem da mesma forma. Os fatos da vida, essas questões fáticas, elas se realizam de maneiras diferentes, assim como as motivações. Então, em razão disso, nós temos o quê? A possibilidade da fixação entre um certo limite da pena mínima e da pena máxima. Bom, em uma retrospectiva histórica que eu julgo ser necessário fazermos, observamos aqui que, como leciona o André Stefan, no início começou com a fase da vingança privada, depois passou-se a lei de talião, aí se teve aquela falsa impressão de justiça, com olho por olho, dente por dente. A mim parece muito mais vingança do que propriamente justiça. Lá com a previsão do Código de Hammurabi. Depois vem a época da vingança divina, de Manu, a vingança pública na Roma Antiga, fazem que, foi até interessante, surgiu o julgamento popular. Observem, com a Lei Valéria, os crimes capitais eram decididos pelo povo. Vocês se lembram no julgamento público, né, do Cristo, em que houve a possibilidade do povo absolvê-lo, e o povo não fez. E hoje, como é que acontece? Ainda hoje, o representante do Estado acaba lavando as mãos, porque para decidir se houve crime ou não, quem decide é o tribunal do júri, são os jurados leigos. Agora, na hora de aplicar a sanção penal é que vem a diferença, aí é o Estado. O jurado ele não conhece, ele não precisa conhecer como leigo o sistema de dosimetria da pena. Isso cabe aos juízes, ao juiz-presidente do tribunal do júri. Depois, nós viemos com toda a fase humanitária, vocês devem se lembrar de Cesare Bosana, o Marquês de Beccaria, que trouxe em seu livro dos delitos e das penas, né, um novo panorama, o aspecto penal vigente à época e até hoje influencia os autores do direito. Depois passamos a uma fase científica, das escolas científicas que vão estudando as razões pela qual deve ser aplicada a pena. Veremos até a questão da ressocialização, a questão da criminologia, que identifica as espécies diferentes de criminosos. Vão se lembrar, então, nesse momento de Enrico Ferri.
o qual apontou aquelas 5 espécies de criminosos, vocês devem se lembrar: o nato, o louco, o ocasional, o passional. Se lembram disso? E o habitual. Pois bem, agora, esse slide ele é importantíssimo. Reparem, porque ele nos traz o porquê se aplicar uma pena. Vocês serão tentados no futuro muito próximo, quando a gente estiver fazendo um sistema de dosimetria da pena de maneira mais específica, a transformar numa questão matemática, a aumentar a pena em 1/3, em metade, diminuir em 1/3, em metade, em asseverar a pena um pouquinho mais na primeira fase, em 1/6 da pena, em razão das circunstâncias judiciais não serem favoráveis, serão tentados a agravar a pena em 1/6, em 1/8, dependendo da forma com que a agravante se apresenta. Porém, essa matemática que nós vamos ser levados a fazer não pode jamais nos afastar as finalidades da pena. O principal motivo pelo qual aplicamos uma sanção penal é atender às finalidades da pena. E aqui estão. Primeira, retributiva. A pena é uma retribuição proporcional à violação praticada pelo autor de um crime, ou seja, ao dano social por ele praticado. Essa retribuição ao mal social por ele causado tem que ser extremamente proporcional, senão não vai atender ao critério de fixação da pena. Mas tem sim o Estado que dará uma resposta à conduta praticada pelo agente. A finalidade preventiva, aí a pena visa evitar a prática de crimes por intimidação do próprio delinquente. Olha só que interessante, aí nós chamamos de prevenção especial e de toda a sociedade, pelo receio de sofrer as sanções impostas, aí a previsão, uma prevenção geral. Então, o próprio sujeito tem que entender que ele recebe uma penalidade agora, e isso deve ser um desestímulo a ele a voltar à prática do crime. Assim como também a sociedade tem que observar que aqueles que violam a norma penal não ficam impunes. Eles recebem, sim, uma sanção penal. Agora, cuidado aqui. Eu posso fazer uma questão numa das atividades, eu posso colocar na prova P2, há grande chance disso acontecer, que você me explique essa situação das finalidades da pena. Quais são as finalidades da pena? E aqui, pelo amor de Deus, evitem a expressão servir de exemplo. A pena tem que servir de exemplo à sociedade, quando forem falar da prevenção geral. Não, a pena não pode servir de exemplo. Ninguém pode servir de exemplo. Se o juiz, na hora da sentença, colocar que essa pena é exemplar para que os demais façam, já nasce aí uma nulidade. Por quê? Ninguém deve servir de exemplo. Cada caso deve ser analisado de acordo com as suas características, com as suas peculiaridades. E não pode se furtar a isso o juiz. Se ele fizer uma linha de produção, se ele colocar lá tudo como exemplo, exagerar no rigor como exemplo, nós veremos a seguir que será violado o princípio da individualização das penas. A finalidade ressocializadora, ela é muito importante, embora não esteja prevista em lei como as duas primeiras estão. Depois vocês olhem com calma lá o caput do artigo 59 do Código Penal, na parte final dele, ele explica por que o juiz deve observar as circunstâncias judiciais, qual é a finalidade da fixação da pena, e lá faz menção à finalidade retributiva e à preventiva, mas não faz a ressocializadora. Mas nem há necessidade disso, porque a própria Constituição assim estabelece, assim como toda a doutrina nos traz a razão pela qual aplicamos a pena, que num sistema onde não existe pena de morte nem prisão perpétua, um dos nortes para a fixação da pena é a ressocialização, porque o sujeito deve retornar ao convívio social após cumprida a sua sentença. Então, o ideal é que ele volte ressociabilizado, volte em condições de ser reintegrado no seio da sociedade. Então, mais adiante a gente vai ver uma discussão quanto à progressão de regimes. Tem gente que é contra, tem alguns doutrinadores que são contra, tem algumas pessoas que são contra saidinha, são contra progressão. Rapaz, entendem que o criminoso deve, em determinados casos, cumprir a pena num regime integralmente fechado, mas isso não atende à finalidade ressocializadora. O sujeito ele tem que ser já preparado para voltar ao convívio de sociedade. Porque, olha, gente, se você ficar... Até eu costumo dar um exercício que nem vai ser mais preciso agora fazer, né? Eu peço pro pessoal ficar um final de semana em casa sem sair da sua casa, fazer esse isolamento social. Nós estamos já há quase um mês, né, de isolamento social.
Alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos. Olha como que tá difícil ficar em casa com tudo que a gente tem, com acesso à internet, com alimentação, que a gente escolhe a hora que quer comer, o jeito que quer comer, a gente escolhe, a gente tem uma liberdade para tomar um banho o tempo que for necessário, o tempo que a gente julgar, né, quantas vezes for durante o dia, e já está difícil com acesso à televisão, acesso a filmes, né? Ou Netflix que nos salva nesse momento. Agora imagina o sujeito cumprir a pena no regime integralmente fechado. Que desespero que deve ser e sem essas possibilidades. Então, isso talvez não ressocialize a pessoa. Eu, com certeza não ressocializa. Mas, enfim, é só uma reflexão inicial para que possamos seguir com a matéria. Aqui, na sequência, eu elenquei alguns princípios. Não vou me ater muito, porque vocês já os conhecem. Princípio da reserva legal, princípio da legalidade, princípio da anterioridade. Aqui estão todos interligados, né? O direito penal tem como sua única fonte material direta, né, a lei. Ou melhor, volta. O direito penal só tem como sua única fonte material direta o Estado. Só o Estado pode produzir norma penal. Somente o Estado pode. É competência privativa da União legislar em matéria penal. Nós sabemos que os municípios não têm prerrogativa para legislar em matéria penal, mas os Estados-membros têm, desde que autorizados por lei complementar, porque a competência privativa, a competência primeira, ela corre por conta de quem? Da União. Então, fica aí uma dica. Então, atentos para as atividades, o município não pode legislar em matéria penal, nem mesmo nessa questão agora emergencial do coronavírus, nessa pandemia. Não pode. O Estado pode. Se houver lá uma discussão entre o governador e o presidente da República, e o governador quiser formular aí uma norma penal, ele vai poder, desde que autorizado por lei complementar. Legalidade, também um princípio importante. A lei penal é a única fonte direta, única fonte formal direta de direito penal. Fonte formal, aquela que mostra como que o direito se apresenta. A fonte material é aquela que traz a essência do direito, como ele é feito. Então, olha, a única fonte formal direta é a lei, lei em sentido estrito. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Então, pode o presidente da República, por meio de uma medida provisória, legislar em matéria penal, criar uma norma penal incriminadora? Não pode, porque se ele assim o fizer, vai violar o princípio da legalidade. Então, olha que interessante. O presidente quer quer modificar a legislação penal agora, nesse período de pandemia, manda projeto lá para o executivo, manda um projeto lá para o legislativo para ser votado, o projeto não é aprovado, aí ele tenta fazer a mesma coisa do projeto por meio de medida provisória. Pode? Não pode. Se a matéria for penal, não pode, porque vai violar o princípio da legalidade, sendo que a única fonte formal direta de direito penal é a lei em sentido estrito. Pois bem, anterioridade. Repito, a mesma fonte. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Reparem que há duas observações que mostram aí que a lei penal ela existe para atingir fatos futuros, não para fatos passados. A norma penal não pode retroagir para buscar fatos passados, em regra. Apenas em regra. Por exceção, pode, quando for para beneficiar o réu. Então, norma penal incriminadora para prejudicar o réu não pode retroagir, porque ela é feita para o futuro. Mas norma penal para beneficiar o réu, isso pode. Pode porque está dentro da exceção. Ok? Princípio da humanidade, né? Então, nós sabemos que algumas penas são vedadas pela nossa Constituição Federal, pela nossa Carta Magna. Por exemplo, pena de morte, pena de caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento, penas cruéis. Presta atenção numa coisa, pegadinha de concurso. Está na alternativa, no Brasil não jamais pode existir pena de morte, não existe pena de morte. Cuidado. Você afirmar em matéria penal nunca, ou afirmar em matéria penal sempre, a chance de erro é muito grande. É muito grande por quê? Porque o direito penal não é ciência exata e é cheio de exceções. Há aqui um caso. No caso da pena de morte, há uma exceção. O Brasil pode sim aplicar pena de morte em caso de guerra. Mas nesse caso, vejam que interessante, no caso de guerra, um período de exceção. Então, no período de exceção, é possível a aplicação da pena de morte. Em tempos de paz, não. Somente em caso de guerra declarada. E aí, curiosamente, não só militares se sujeitam, civis também. O civil, por exemplo, que trabalhar como espião, prejudicando a nação, ele pode ser condenado à pena de morte. Pena de caráter perpétuo.
Não, percebam aí, eu não disse só prisão perpétua, é algo que vai além, é pena de caráter perpétuo, ela vai além da prisão. Por exemplo, obrigar alguém a um tratamento químico eternamente, casos de crimes, crimes sexuais. Já devem ter ouvido falar numa medida que aplica lá uma injeção no sujeito em que ele perde todo o estímulo sexual. Então, de maneira perpétua, não pode ser, não pode. Há uma discussão sobre isso. Aqui a Constituição deixa claro que não. Tatuar alguém, pode tirar depois a tatuagem, pode ser, mas aí você não pode obrigar a pessoa a fazer um procedimento ou obrigá-lo a ficar tatuado como egresso do sistema prisional para o resto da vida. Não pode. O próprio registro não pode ficar eternamente lá, porque senão vai significar uma pena de caráter perpétuo. Não pode acontecer. A Constituição veda. Trabalhos forçados. Olha, é diferente de trabalho obrigatório. Trabalho forçado, como a gente vai ver no slide futuro aqui, o trabalho ele é obrigatório no nosso direito, mas forçado não. O que acontece então se o sujeito podendo trabalhar não trabalha? Constitui uma falta grave. Bom, banimento. Banimento é a expulsão do sujeito. Ele é forçado a ir morar em outro lugar. Cuidado, isso aí não se confunde com extradição, como a gente vai ver no futuro. Extradição é um procedimento próprio no qual se verifica se o sujeito, quando chamado a responder um processo em outro país, quando chamado a cumprir uma pena em um país estrangeiro, se ele pode ou não ser entregue para responder o processo ou cumprir a pena. Quem decide isso? É uma pegadinha, né, de concurso. Quem decide isso é o presidente da República. Mas para antes dessa decisão, ele precisa da autorização do Supremo Tribunal Federal. E não se confunde aí extradição com banimento. Próximo passo. Castigos cruéis. Aí uma interpretação vai ficar de acordo com cada caso prático. Então, se o entendimento for que o castigo é cruel, que viola a dignidade da pessoa humana, ele não poderá ser aplicado, porque há uma vedação constitucional. E atenção, aqui trata-se de cláusula pétrea, não poderá ser modificado nem mesmo por vontade legislativa, a menos que se tire de vigência a atual Constituição. Uma nova Constituição ela pode trazer dispositivos diferentes, mas enquanto essa de 88 estiver em vigor, essa parte que disciplina sobre as penas, ela não poderá ser modificada porque trata-se de cláusulas pétreas. Pois bem, aqui só um comentário sobre a pena de morte. Se você ainda é favorável à pena de morte, assista esse filme aqui, se é que já não assistiu, e agora assista com os olhos de operador do direito. Pena de morte. É o Estado agindo como o criminoso mais cruel, pois ele informa o condenado a data e o modo pelo qual será executado, com anos de antecedência. Imagina todo o sofrimento do sujeito até chegar à data da execução. Então, e outra, a chance do erro em matéria penal. Nós somos seres humanos, então o erro faz parte da nossa natureza. Imagina como é que fica esse sujeito numa situação dessa. Como é que podemos retornar à decisão? Os efeitos da decisão podem retornar? Eu sei que no caso da prisão, pode ser a pessoa indenizada se ela foi presa injustamente. Mas a questão é, será que essa indenização é suficiente? Será que isso repara de maneira equânime ao dano que o sujeito sofreu quando ficou preso indevidamente? Nós sabemos que nem a indenização faz isso. Agora imagina a pena de morte. E é possível errar? Lógico que é. Ainda mais no nosso sistema. Será que todo mundo no Brasil tem direito a uma defesa técnica de qualidade? Será? Fica aí, uma preposição. E a condenação à prisão, no Brasil, ela deve se limitar apenas aos direitos de locomoção e direitos políticos do condenado, preservando o Estado os demais direitos, como vida, integridade física, integridade psíquica. Olha que coisa interessante, o que está acontecendo nesse momento? Alguns condenados estão conseguindo sair para cumprir prisão domiciliar em razão da pandemia. Olha, por quê? Porque o sistema prisional ele tem que preservar a integridade física do sujeito. Então, se ele está em uma condição de risco, o sistema não consegue manter a preservação adequada de sua vida, a integridade física ou psíquica, o sujeito tem o direito a uma alternativa que, nesse momento, está sendo encontrada, a prisão domiciliar. Porque, é uma questão principiológica. Olha que interessante, a matéria que vocês estão estudando agora, que pode dar rimo, inclusive, a pedidos, nesse momento específico de pandemia. Passou a pandemia, ele retorna para o sistema prisional quando não houver mais risco. Mas agora há sim a possibilidade, inclusive, existem vários
habeas corpus aí sendo deferidos em razão disso. Prisão perpétua, preserva o corpo, mas fulmina a alma. Por isso é considerado castigo cruel. Imagine, qual a inspiração, qual a razão de ser de alguém, a razão de viver de alguém preso de maneira perpétua. Ele não tem mais aspiração nenhuma. E aí pode até ficar incontrolável lá dentro do sistema prisional. E o castigo é realmente significativo, porque tira do sujeito a possibilidade dele se ressocializar. Então, voltando à característica humana do erro, o grande sentido a grande característica humana com relação ao erro, isso é muito interessante, é a possibilidade de aprendermos com o erro, é a possibilidade pedagógica que o erro oferece. Então, errar é humano, mas perceba, você erra, aprende que errou e se corrige. Então, o ser humano tem essa possibilidade. E aí nós vedamos essa possibilidade aplicando prisão perpétua. Lógico, eu sei que existem crimes graves. Lógico, eu também acredito que existam pessoas que não tenham recuperação, que não vão conseguir retornar ao sistema, à sociedade de maneira correta. Eu sei disso. A questão é, eu seria favorável à pena de morte e à prisão perpétua se existisse um sistema à prova de erros, um sistema que não falhasse. Porque há, sem dúvida nenhuma, um risco muito grande de colocarmos dentro do sistema prisional de maneira perpétua, ou mesmo condenar alguém à pena capital, à pena de morte, sem que ele tenha tido um julgamento correto, sem que ele tenha passado por um julgamento à prova de erros. Porque os erros existem, podem acreditar. Eu tenho vários clientes que conseguiram absolvição em tribunais superiores, conseguiram a absolvição depois de longos processos e estão aí vivendo em sociedade, recuperados, e muitos, inclusive, que não praticaram crimes, estão aí vivendo uma vida relativamente normal. Mas o dano que tiveram quando sofreram a sanção penal, eu acredito que seja irreparável. Tem dinheiro no mundo que pague. Bom, banimento eu já falei, né? Não se confunde com extradição. Trabalhos forçados eu já disse não pode haver, mas isso não quer dizer que não tenha trabalho obrigatório, como tem. Princípio da personalidade, a pena não pode sair da figura do preso, não pode ir além. Quando a gente está em sala de aula, eu costumo dar um exemplo legal de um cliente meu que respondeu um processo porque ele namorava uma traficante. Ele não era traficante, mas ele namorava a traficante. Então, o que aconteceu? Ele foi no mesmo balaio. Qual a tese que nós usamos? Né? Basicamente, o princípio da personalidade. Não é porque ele tinha um convívio com ela, que ele namorava com ela, que ele traficava. Outras coisas, por exemplo, podem acontecer quando é aplicada uma pena de multa. Essa pena de multa, ela pode passar aos sucessores, aos descendentes, por exemplo, do sujeito, se ele morre durante a execução da pena e morre sem pagar a multa. Olha, o patrimônio transferido pode ser dividido. Né? Normalmente a pessoa morre, abre o inventário, então o que ele tinha de bens é distribuído entre seus herdeiros. Dentro desse limite de bens transferidos, pode haver execução penal, pode-se então se retirar esse dinheiro, né, como forma de prestação do pagamento. Porém, até o limite deixado por ele. Então, por exemplo, os filhos não vão pagar a pena de multa deixada pelo pai com seu próprio patrimônio. Vão pagar com um patrimônio deixado pelo pai. Eles vão deixar de herdar, porque há uma dívida aí com o Estado. Mas não vão tirar, não vai sair do bolso deles, em razão do princípio da personalidade. Individualização da pena e proporcionalidade. Esse princípio é importantíssimo, porque ele, de maneira geral, mostra que a pena deve ser individualizada. O juiz não pode ter uma sentença pronta para todos os casos. Não pode tratar como linha de produção. Aqui na minha vara, aqui, crime de estupro, a pena é de 10 anos. Não importa que o mínimo é 6. Para mim, estupro é sempre 10 anos. Não pode. Se o juiz faz assim, ele viola o princípio da individualização da pena. Ou se ele tem 3 réus no processo, ele dá uma sentença para os 3 e não leva em consideração as circunstâncias judiciais de cada um. Ele não faz uma análise da culpabilidade de cada um. Ele não vê as características de cada um. Vê só que os motivos são idênticos, o resultado é idêntico e aplica a pena. Não, tem que observar também a vida pregressa de cada um, tem que observar a conduta social de cada um, senão ele viola o princípio da individualização da pena e acaba aplicando uma pena desproporcional. Esse princípio da proporcionalidade também nos permite o uso de analogia. Pode ser usada analogia em matéria penal? Pode, se for para beneficiar o réu. Eu tenho um caso clássico, vocês devem se lembrar do artigo 273 do Código Penal, que meu cliente vendia anabolizantes. Né?
Então, o que aconteceu com ele? Foi aplicada uma pena para ele, ele só disponibilizou, na verdade, ele não chegou nem a vender. Ele ia entregar de maneira gratuita a um colega de academia. Pena mínima do artigo 273 do Código Penal, 10 anos. Então, eu na defesa disse que seria desproporcional. O juiz teria que individualizar a pena observando as circunstâncias de cada caso prático. E o juiz assim procedeu. E aí atendeu ao meu pedido, aplicando a analogia à pena do crime de tráfico de drogas. Porque, percebo, para se entregar uma substância anabolizante, a pena de 10 anos. Agora, se o sujeito entrega cocaína, maconha ou uma droga crack, uma droga dessa que causa um estrago muito maior fisicamente e socialmente, a pena é de 5 anos. Então, desproporcional. E o juiz aplicou, ele atendeu ao meu pedido e, em razão do princípio da individualização da pena e da proporcionalidade, ele aplicou a pena do tráfico de drogas. Olha, foi uma vitória e com base na matéria que vocês estão estudando. Eu gosto sempre de trocar essa ideia com vocês. Acho que até mais importante do que propriamente passar a matéria é dar esses exemplos práticos da aplicação da matéria que nós estamos vendo. Proibição da dupla punição ou de bis in idem. Não posso aplicar 2 vezes a mesma pena pelo mesmo motivo. Não posso. Então, esse princípio ele é muito mais amplo do que ele se apresenta aqui. Porque vocês verão no futuro, quando a gente estiver estudando as fases de dosimetria da pena, que serão tentados a colocar lá, a transformar isso aqui num critério matemático, como eu já disse. E aí vai observar lá que às vezes repete agravante, ela também é um elementar do tipo penal. E aí o que acontece? Se você já usou esse mesmo motivo para classificar o crime ou para qualificar o crime, você não vai poder usar na segunda fase para agravar a pena, porque senão vai estar punindo o sujeito 2 vezes pelo mesmo motivo. Mais adiante, na hora da prática, eu vou apontar para vocês direitinho, ok? Porque teremos algumas atividades práticas. Vamos lá, jurisdicionalidade. Só o juiz penal pode aplicar pena em matéria penal. O juiz civil ele pode aplicar pena? Não, não pode. Agora, cuidado que isso não se confunde com a administração da justiça que nós temos nas varas criminais, por exemplo. Então, vamos lá, às vezes aqui em Cachoeira, vou dar um exemplo de Cachoeira Paulista, onde eu moro. Eles têm 2 varas, a primeira vara e a segunda vara, e elas são cumulativas. O juiz da primeira vara, ele faz também matéria penal, faz civil, faz matéria administrativa, assim como o juiz da segunda vara. E não há aí nenhuma violação ao princípio da jurisdicionalidade. Agora, em Cruzeiro, por exemplo, lá tem uma vara criminal especializada. Então, quem tem que emitir uma sentença criminal lá é o juiz da vara penal que é especializada, vara criminal especializada. Não pode, então, os juízes das outras varas, que são cíveis, né, lá não tem essa cumulatividade que tem, por exemplo, em Cachoeira, e isso faz com que haja uma restrição ao juiz da vara criminal, só ele pode, então, dizer o direito, jurisdição, dizer o direito em matéria penal. Seguindo, princípio da inderrogabilidade ou da inevitabilidade. Uma vez imposta, a pena ela não poderá deixar de ser aplicada, salvo as exceções legais, como a gente vai ver no futuro, anistia, graça, indulto, livramento condicional, perdão judicial. São exceções ao cumprimento da pena uma vez imposta. As regras constitucionais. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado. Isso é o ideal, é isso que se espera. Na prática, só a última parte que distingue com relação ao cumprimento pelo sexo é que é feito de maneira adequada. As primeiras partes, infelizmente, na prática não são, porque não tem como fazê-lo do jeito que o sistema está. Deveriam ser construídos, por exemplo, estabelecimentos prisionais que pudessem, por exemplo, crimes de menor gravidade. Aqui só ficam os sujeitos que praticaram crimes de menor gravidade. Aqui não tem, por exemplo, sujeitos de natureza sexual, crimes contra a dignidade sexual, e fazer essa distinção. E também em razão da idade, porque sabemos que quando se mistura todos no mesmo sistema prisional, nós temos instituída a universidade do crime. O sujeito entra por ter praticado um pequeno delito e acaba tendo uma influência de outros apenados que são membros de organizações criminosas e tudo mais. E acaba, então, isso prejudicando a ressocialização desse detento. Olha, na teoria está aqui. Na prática, acontece? Não. Não acontece por quê? Por razões, entre aspas, práticas.
Estado não tem essa condição de fazê-lo. Deveria, mas não faz. O direito é ciência do ser, do dever ser. Muita coisa é, mas não deveria ser. Muita coisa deveria ser, mas não é. É assegurado aos presos respeito à dignidade física e moral. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, essas distinções, né, essa da integridade física e moral, ela é bem relativa, né, ela é bem subjetiva. E eu entendo que em muitos casos não vem acontecendo. Tenho certeza disso. Mas aí, como é subjetivo, fica ao critério da análise de cada caso. Já com relação à amamentação, a gente tem visto na prática que vem acontecendo. Classificação das penas. As penas podem ser privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa. Privativas de liberdade são aquelas que limitam o direito de locomoção do condenado. A reclusão é mais grave, aí temos uma mais branda que a detenção, e a prisão simples, aquela aplicada a contravenções penais. Não existe. Só na teoria. Na prática, não existe. Contravenção penal, juizado especial. Juizado especial, aí você já sabe como termina. Bom, cesta básica, na pior das hipóteses aí, vai prestar um serviço. Ou vai ter uma das penas restritivas de direitos, como, por exemplo, né, deixar de permanecer em frequentar bares, restaurantes, bares ou boates, ou locais afins no período noturno. Ou finais de semana, restrição de finais de semana, aí vai, a gente vai ver mais adiante essas espécies. Regimes prisionais, sistemas penitenciários, muito importante. Acho que mais importante até do que a espécie de pena é o regime prisional. Nós sabemos que são 3, fechado, semiaberto e o aberto. A reclusão poderá ser cumprida nos 3 regimes. Presta atenção nisso. Isso aqui vai ser pergunta de atividade, isso aqui vai ser pergunta de prova. A reclusão pode ser cumprida em qualquer dos 3 regimes. Eu gosto de destacar muito isso, porque tem muita gente que pensa, porque é penado com reclusão, não dá para iniciar no fechado. Dá sim, principalmente em razão do princípio da individualização da pena. Olha, presta bem atenção nisso. Já a detenção, ela em regra, ela não pode iniciar no semiaberto. Presta atenção também, vai ser objeto de estudo isso, de atividade. Detenção não pode iniciar no semiaberto. Não pode iniciar no fechado. Ela tem que iniciar, na pior das hipóteses, no semiaberto. Olha, reclusão pode iniciar o cumprimento de regime em qualquer dos 3, mas detenção não pode no fechado, só inicia no semiaberto. Mas isso não quer dizer que, por exceção, a gente tenha nesse momento algum apenado a pena de detenção cumprindo pena em regime fechado. Isso pode acontecer. E pode acontecer por quê? Em razão da regressão de regime. Lembre-se, detenção não pode iniciar, mas pode ter alguém cumprindo em regime fechado? Pode, se regrediu no regime. E como que se regride de regime? A gente vai ver mais adiante. As penas de reclusão devem ser cumpridas em regime fechado, semiaberto ou aberto. A detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência para regime fechado. Então, lembrando, tudo que eu digo aqui é baseado, primeiro, em lei, segundo, em doutrina, terceiro, jurisprudência. Está aqui o artigo 33 do seu caput, provando para vocês que a pena pode ser cumprida de reclusão, inclusive no regime aberto. Agora, olha aqui o artigo 118 da LEP, Lei de Execuções Penais. Aonde vocês lerem LEP aí, entenda por Lei de Execuções Penais. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando? Olha aí as hipóteses. Quando praticar um fato definido como crime doloso ou falta grave. Essa primeira parte aqui vai dar discussão. Porque como que eu sei que alguém praticou um fato definido como crime doloso? A mim, só se sabe com certeza depois do trânsito julgado de uma decisão judicial. Antes, eu posso ter presunção, mas certeza não. Mas aí há uma discussão doutrinária. Então, para alguns, até na fase do inquérito, já dá para dar aí a regressão. Eu entendo que não, brigaria por isso até o Supremo. Bom, falta grave. Falta grave, a própria Lei de Execuções Penais vai prever o que é uma falta grave, a gente vai ver as espécies. Bom, sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torna incabível o regime. O que isso significa? O sujeito está lá cumprindo uma pena no regime semiaberto. Aí sai uma condenação num processo que já estava tramitando, transitou em julgado, e agora o leva, nesse processo, a iniciar regime no fechado. Na hora de unificar as penas, o que o juiz das execuções vai fazer? Ele vai ver que tem uma pena mais grave em aberto. Então o sujeito vai deixar de cumprir essa pena no semiaberto por hora e vai regredir para o sistema fechado. E aí lá no regime fechado, depois que ele conseguir tempo para a progressão, ele vai para o semiaberto e aí soma o período de pena no semiaberto que ele teria para cumprir. Entenderam? Então há aí essa possibilidade.
Se não ficou bem claro, depois em uma live eu explico melhor. Bom, aqui algumas súmulas que eu chamo a atenção dos doutores. A opinião do julgador, a súmula 718 do STF. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Ou seja, o sujeito está lá, sujeito a uma pena de reclusão, melhor, de detenção. O crime não é tão grave, o crime é grave, a situação é grave. O juiz, ele entende o entendimento pessoal dele. Não, isso aqui tem que ser tratado com maior severidade. Então, eu vou iniciar o regime fechado, eu vou agravar a pena. Eu vou colocar lá a pena máxima. Não pode só por isso, só pelo achar dele. A opinião do julgador, ela tem com base assim, é crime de estupro. Isso que é a previsão em abstrato. Estupro eu não admito. Estupro para mim é 20 anos em regime fechado. Viola a individualização da pena. Está aí a súmula 718 que não deixa o juiz fazê-lo. E a súmula 719 do STF, ela vem no mesmo sentido e agora ela fala: a imposição de regime de cumprimento de pena mais severo do que a aplicada permite exigir motivação idônea. Perceba, o sujeito está lá, ficou pouco assim o limite temporal de pena. Pela soma lá, o juiz olhou lá, deu, por exemplo, digamos, 3 anos, 4 anos de reclusão. Só que o sujeito, ele vem praticando esse crime de maneira frequente. Ele é reincidente, mas é muito reincidente. Por quê? Ele no regime semiaberto ou nas medidas, nas penas restritivas de liberdade, elas têm sido aplicadas e ele tem demonstrado que são insuficientes para atender as finalidades da pena, principalmente a retributiva. Tá? Para ele diz, isso aqui não é nada para mim. Igual eu vi uma vez num vídeo do YouTube, o sujeito fala assim, não esquenta não, dona, isso aqui eu entro, daqui a pouco eu saio, então ele volta para fazer mais. Então, olha, uma declaração como essa, eu acredito que permita ao juiz, com base na súmula 719, também com base da reiteração da reincidência dele, aplicar um regime mais severo. Por quê? O próprio sujeito demonstra que precisa, né, para que possamos atender às finalidades da pena. Ok? Doutores, aqui eu chamo a atenção para um caso bem interessante, que foi estabelecido no HC 111.840 do Espírito Santo. Quiserem ler com calma, procure na internet aí que está disponível. Ele foi impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. No julgamento no STF, em junho de 2012, a relatoria do ministro Dias Toffoli, foram vencidos os ministros Fux, Marco Aurélio e Joaquim Barbosa. Olha que interessante, deixa eu destacar algumas coisas aqui. O habeas corpus, ele não é proposto, ele tem uma natureza de ação e não tem uma natureza de recurso. Presta atenção, isso aí é matéria processual, mas é bom saber desde já. A terminologia que nós usamos é impetração, então o habeas corpus é impetrado. Então, esse julgamento transcorreu no Supremo Tribunal Federal em 2012. Reparem aqui que é jurisprudência e não é súmula vinculante, então não obriga juiz. Mas aqui percebam que existem votos divergentes. Então, nessa declaração de inconstitucionalidade, incidental de inconstitucionalidade, se discutiu sobre o parágrafo 1º e o artigo 2º parágrafo 1º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, em face de uma modificação que a lei antidrogas sofreu, segundo a qual ficou previsto que a pena para o crime de tráfico de drogas deveria ser cumprida inicialmente em regime fechado. O que acontecia? Até então, era obrigatório o início de cumprimento de pena no crime de tráfico de drogas no regime fechado. Aí veio essa lei de 2007 e modificou esse dispositivo e passou a entender que seria inicialmente em regime fechado. Então, obrigando a iniciar e não a cumprir todo o período no regime fechado. Aqui, iniciar. Modificou. Mas ainda assim, olha que interessante. Com fundamento no princípio da individualização da pena, é possível que o juiz fixe uma pena com tráfico de drogas em regime semiaberto. Olha que interessante. Inclusive, deixa eu lembrar uma coisa interessante sobre isso. Quando eu fazia faculdade, quando eu fui fazer o exame de ordem, o meu caso do exame de ordem, esse sujeito tinha sido condenado no regime integralmente fechado. E eu tinha uma obra que mostrava, né, que em razão do princípio da individualização da pena, poderia se discutir. E eu fiz isso no meu exame de ordem e deu certo, estou eu aqui advogado.
né, eu sempre defendi a tese, princípio da individualização da pena, que toda a legislação ela segue de norte para o juiz. Mas no momento da fixação da pena, o juiz tem que individualizar a pena de acordo com as circunstâncias do caso prático. E assim foi feito, e eu pedi ali a aplicação, na época era para cumprir pena integralmente no fechado, eu pedi para o início de pena no semiaberto, com possibilidade de progressão em razão do princípio da individualização da pena. Olha aí, bem interessante. Então, em matéria penal, lembre-se disso. Sempre tem que individualizar a pena. Muito importante esse princípio. A prisão simples, vou passar rapidamente por ela aqui, é aquela destinada às contravenções penais. Por favor, não diga crimes de contravenção penal, porque contravenção penal não é crime, é uma espécie de ilícito penal, mas não é crime. É cumprida sem rigor penitenciário, né? A gente sabe que, na verdade, isso aqui acaba em cesta básica, né? Só admite o cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, não podendo nem mesmo, no caso de falta grave, regredir de regime. E isso é interessante, né, esse destaque. Nem mesmo se cometer uma falta grave pode regredir para o semiaberto. Em caso de contravenção penal, ninguém vai preso no Brasil. Não sei por que ainda existe contravenção penal da forma que está. Na minha opinião, ou deveria ter um tratamento penal mais rigoroso, se transformando em crime, ou ser abolido de vez. O condenado deve ficar separado dos que cumprem pena de reclusão ou detenção. Lógico. Regimes penitenciários prisionais, algumas distinções. Olha aí, no regime fechado, a execução da pena é em estabelecimento de segurança máxima ou média. No semiaberto, a execução da pena é em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, porque o sujeito trabalha durante o dia e se recolhe à noite. Em regime aberto, a execução da pena é em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Na prática, não existe lugar nenhum. Regime aberto, ninguém fica preso, não tem, na verdade, é restrição de direitos e a fiscalização é precária. Concluindo, quase não dá em nada. Bom, lembrando, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo juiz sentenciante, não poderá ser alterado pelo juiz de execução, salvo nos casos de exceção, que veremos mais adiante. Doutores, como o tempo já está bem longo, eu vou deixar com vocês, não quero forçar muita matéria nisso aqui. Estão aqui alguns slides que mostram sobre a progressão de regime, né? E eu vou, ou melhor, sobre a fixação do regime, eu vou entregar a matéria para vocês depois com mais calma, de maneira escrita, vou entregar os slides. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês para esse quadrinho aqui. Nesse quadrinho aqui, eu dou uma dica sobre a fixação do regime. Reparem, o que se indica? Em penas superior a 8 anos, sendo o sujeito apenado com reclusão, deve-se sempre observar, em qualquer caso deve-se observar se ele é reincidente ou não. Então a legislação coloca que um regime fechado é um indicado para penas superiores a 8 anos. Lógico, imagina, uma pena tão grande, significativa, deve ter feito algo grave. Então, sendo ele primário ou reincidente, deve cumprir inicialmente no regime fechado. Agora, em caso de detenção, observe, não pode iniciar no fechado. Então, a lei aponta para, no caso de uma pena significativa, a partir de 8 anos, que se inicie no regime semiaberto. Agora, e nas penas com um período igual a 8 anos, ou inferior, ou superior a 4, inferior a 8? Olha aí, nesse período intermediário, né? Então, pegamos os limites, né? De 4 a 8. Se o sujeito é reincidente, se indica o regime fechado. Agora, nas demais hipóteses, né, crime de reclusão, sujeito reincidente, regime fechado. Nas demais hipóteses, olha que coisa interessante, deve-se analisar a possibilidade, no caso de reclusão, se ele não é reincidente, de acordo com as circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais são aquelas previstas no caput do artigo 59. Ali nós temos que observar se elas são favoráveis ou desfavoráveis. Senão, um sujeito mesmo não reincidente com uma pena entre 4 e 8 anos pode iniciar no fechado. Já no caso da detenção, se aponta para o semiaberto. E olha que interessante agora, as condenações não superiores a 4 anos, a prisão é uma exceção, porque o juiz tem que sempre privilegiar a possibilidade de, dentro das circunstâncias judiciais favoráveis, aplicar penas distintas, outras penas que não a privativa de liberdade. E olha que interessante com relação à fixação do regime. Semiaberto, né, no caso da pena de reclusão, só se as circunstâncias judiciais assim apontarem. E o aberto, no caso do não reincidente, mesma coisa. E no caso do semiaberto, no caso da detenção, reincidente, semiaberto, e não reincidente, aberto. Agora, para concluir, dá uma olhada aí.
Qual é a chance do sujeito ficar preso no regime fechado no Brasil, inicial fechado? Reparem que ela é mínima. É quase até igual a chance de iniciar no aberto, né? Embora seja um pouquinho maior. Agora, a maior parte das possibilidades de início de cumprimento de regime, segundo a nossa própria legislação, repara no que está em amarelo no quadro aí, é no regime semiaberto. Então, o semiaberto é aonde deveria concentrar a maior parte dos detentos no Brasil, né? Daqueles que entram no sistema prisional. E a gente vê no Brasil um outro índice que não está no quadro aí, existe uma quantidade muito grande de presos preventivos. Então, aí vai ficar para uma outra aula, porque nós já estamos já com um tempo muito longo de aula. Desculpem eu ter demorado, mas eu não posso dar um material incompleto para vocês. Eu prefiro sofrer uma penalidade por estar maior o tempo do que dar um material incompleto para vocês. Bom, regime disciplinar diferenciado, tem aí essa possibilidade. São mais para os casos bem mais graves, né? O sujeito fica em condições bem severas, por um determinado período, não pode ultrapassar uma duração máxima estabelecida em lei, ok? Bom, por fim, concluo com as instituições, com as visitas às instituições prisionais, que é um dever imposto aos juízes da execução e aos membros do Ministério Público, que têm esse dever de fazer visitas mensais. Então, isso aqui para fiscalizar as condições internas de habitabilidade, salubridade, higiene, fornecimento de informações aos presos, etc. Bom, gente, direitos gerais dos presos, vou deixar aqui, depois o material vai estar disponível para vocês darem uma olhada, né? Com relação às atividades, eu vou postar em separado porque já ficou muito longo esse vídeo, não daria tempo de fazer, essa aula não daria tempo de fazer aqui. Bom, e preparação, próxima aula, preparação para adentrarmos ao sistema de dosimetria da pena. Próxima aula nós vamos falar sobre minorantes, causas distintivas de tipicidade, tá? Vamos falar sobre tentativa, arrependimento eficaz, resistência voluntária, arrependimento posterior e crime impossível. Tá? Vou tentar fazer um vídeo mais curto da próxima vez. Desculpem, mas saudade de vocês me faz demorar com as videoaulas. E aqui, pessoal, fica o meu contato. Fiquem à vontade para tirar dúvidas. Dê preferência para o WhatsApp, se não pelo Instagram, onde faremos algumas lives. E-mail, evitem mandar e-mail, porque está congestionado. Inclusive vocês do segundo período devem enviar e-mail para aquele que começa com direito, porque quem faz essas correções, para mim, é a professora Mariana, que me auxilia. Bom, doutores, um grande abraço, me perdoem pela demora, mas muito em razão de saudade que eu sinto de vocês. Então, grande abraço, fiquem com Deus.